Hoje nós vamos começar, na última aula, nós começamos a falar sobre a constituição da modernidade, não foi? Mas para a gente começar a falar sobre o racionalismo e o empirismo na, na modernidade, é preciso contextualizar a modernidade, entender o que foi a modernidade, né? Qual a importância da modernidade, o que é de revolucionário, eu chamo de revolucionário de novo, na modernidade. Nós vimos, em primeiro lugar, que a palavra modernidade, quando a gente fala de modernidade, eu vou repetir um pouco a matéria da última aula e vou dar prosseguimento a ela. Nós vimos que a palavra, quando a gente fala de modernidade, a palavra já aparece pela primeira. A palavra aparece pela primeira vez, essa ideia de uma idade, de um período da filosofia correspondente à modernidade, na figura do filósofo de língua alemã Georg Hegel, nascido em 1770, falecido em 1831. O Hegel, como a gente citou, é um autor que faz uma história da filosofia. Ele não apenas pensa a filosofia como a história da filosofia como um catálogo de doutrinas, mas sim um sentido imanente, algo que alinhava, que unifica, né? Uma espécie de caminhada histórica de autoconhecimento do próprio homem. E ele diz que a característica fundamental da modernidade é a descoberta de um sujeito, ou seja, a famosa filosofia do cogito de Descartes, que é o que nós vamos estudar, é isso que nós estamos nos preparando aqui, nos preparando para estudar o primeiro grande filósofo moderno, que foi René Descartes. René Descartes é conhecido como o primeiro grande filósofo moderno, ou o filósofo que vai introduzir a modernidade na filosofia, digamos assim, por ser aquele que constitui pela primeira vez uma filosofia do sujeito, mais do que Francis Bacon, por exemplo, que é anterior a ele, mais do que Hobbes. É Descartes o filósofo que introduz o sujeito, ou seja, a compreensão de que o conhecimento é produzido por um indivíduo. E esse indivíduo possui um conjunto de faculdades, um conjunto de habilidades que garantem esse conhecimento. É uma filosofia, portanto, centrada na subjetividade. É claro que vocês podem me perguntar, mas não há uma filosofia da subjetividade em Platão, em Aristóteles? Claro que há. É claro que quando Platão e Aristóteles estão falando de... Aristóteles, por exemplo, está falando de sensação, de memória, como níveis de conhecimento, é claro que ele está pensando que é um indivíduo, uma pessoa. Os seres humanos possuem, cada ser humano possui tais faculdades, tais habilidades, né? Mas mais do que uma habilidade, ele fala de níveis de conhecimento. Ou seja, o papel do indivíduo não é tão fixado aí. Na antiguidade, é claro que na antiguidade leva-se em conta, em certa medida, o papel do indivíduo. Não há nenhum filósofo que não leve em conta o papel do indivíduo, principalmente a partir de Platão, né? Principalmente se a gente considera o fato da morte de Sócrates, que é uma morte de uma pessoa, né? Então o papel do indivíduo está ali. Tem o elemento germinal do que futuramente vai ser chamado de subjetividade na modernidade com Descartes, já está ali presente. Mas não com o grau de centralização, não como eixo central para toda a filosofia. Isso, de fato, é Descartes. Descartes, particularmente nas meditações metafísicas, as meditações de prima filosofia, ali o sujeito ele é revestido de... Ele é o centro, ele é o eixo de toda a produção de conhecimento, saber, de tudo, basicamente, que pode ser dito. Isso vai perdurar até o século XX. Eu diria até que está perdurando até hoje. Mesmo que o século XX seja um século, o final do século XIX, o início do século XX, sejam séculos onde o papel do sujeito já vai ser questionado, o papel do sujeito iniciado ali por Descartes continua. Tanto é que a idade contemporânea, em certa medida, é uma decorrência, é um desdobramento, ainda muito coligado à modernidade. Bem, a ideia de moderno, de uma via moderna, já está presente desde o final da Idade Média.
Vimos isso, por exemplo, em Guilherme de Ockham, que fala de uma via moderna da lógica. Mas a palavra moderno mesmo vai estar presente a partir do século XVI, como os elementos fundamentais da modernidade estão ali presentes no século XVI. Né? A palavra moderno significa, vem do latim, agora mesmo, né? Nesse momento, nesse instante. E a ideia da modernidade tem dois elementos fortes. Um que nós já falamos, a valorização do indivíduo ou da subjetividade. Um forte subjetivismo, né, ingresso na compreensão da modernidade na filosofia moderna. E um outro elemento que nós não podemos deixar de destacar é a ideia de progresso, tá? Que nós vamos encontrar tanto nos racionalistas quanto nos empiristas. Quando eu penso, por exemplo, numa obra como A Nova Atlântida, A Utopia, de Thomas More, A Nova Atlântida, de Francis Bacon, ali tem um forte elemento do progresso, ou seja, há uma crença, a utopia é isso, há uma crença de que o aparato filosófico-científico que está se produzindo naquele momento vai garantir às gerações futuras um conjunto de melhoras, né, uma benfeitoria comparado ao vivido pelas gerações anteriores. Tá? A ideia do progresso está aí. Bem, nós destacamos, na última aula, alguns fatos que devem ser levados em conta para falar da modernidade. O Renascimento, o humanismo renascentista do século XV, a Reforma Protestante do século XVI, a Revolução Científica do século XVII e também o retorno do ceticismo no século XVI. São 4 fatores. Eu falei de 2. Falei do Renascimento, da importância do Renascimento e da importância da Reforma Protestante. Foram esses os temas trabalhados por mim na última aula. A importância do Renascimento e a importância da Reforma Protestante. O Renascimento ligado com a revalorização dos clássicos, né, da cultura greco-romana, o forte traço de humanismo, né, a passagem esse humanismo ele vai estar firmado num antropocentrismo, que é a virada do tema medieval da miseria hominis para a dignitas hominis, ou seja, o homem sai da condição de miserável para a condição de digno, né, a dignidade humana. A reforma protestante vai ser marcada por um forte traço de individualismo, na famosa regra da fé, o indivíduo, a leitura direta do crente, do fiel, nas Sagradas Escrituras, será suficiente para que a verdade se revele a esse indivíduo. Ou seja, uma crítica pontual aos intermediários. A igreja não se mostra mais, e quando eu falo da igreja, a igreja católica apostólica romana, na reforma protestante, a igreja não é mais, ela não age mais como intermediadora entre o homem e Deus. Até porque a igreja católica vai ser descrita pela reforma protestante como corrompida. Né? Não podemos perder aí de vista a crítica de Lutero à venda de indulgências. A igreja está corrompida. A igreja sucumbiu à Babilônia. Estou usando um termo exatamente de Lutero. A igreja católica sucumbiu à Babilônia. Né? Ao desregramento, à luxúria palaciana. Se por um lado a reforma protestante ela foi revolucionária, ela conferiu um ar novo na medida que ela primeiro o ar novo que ela produz, e aí a gente não pode perder de vista também uma outra coisa importante, que foi a invenção da imprensa. Ela tornou factível a leitura da Bíblia para milhares de pessoas, coisa que não havia. Ou seja, a tradução da Bíblia para a língua vernácula, para a língua local, né, para o alemão, no caso, da parte de Lutero, tornou possível
um acesso à alfabetização que antes você não tinha. Uma outra coisa que também vai ficar, que vem conjunto a isso, que vem somado a isso, é o traço fortemente individualista, que a reforma trabalha. E também a gente pode perder de vista outras duas coisas. A Contra-Reforma, que vai ser uma resposta da Igreja Católica à expansão da Reforma, e que vai resultar inclusive em guerras civis, particularmente na França. E também, onde viveu Descartes, Descartes escreve muito pensando nas guerras civis que ele está travando, que ele está vivendo, vivenciando, quando moço. E uma outra coisa que a gente também não pode perder de vista é, além da guerra civil entre católicos e protestantes, a Contra-Reforma é a crise da hermenêutica, que vai ser deflagradora do retorno do ceticismo. O que vai ser a crise da hermenêutica? Uma vez que a leitura se faz diretamente do fiel à obra sagrada, não há mais necessidade de um intermediário. E quando eu falo de intermediário, é a igreja. E quando eu falo da igreja, eu estou falando do discurso, da interpretação oficial dada pela igreja sobre o discurso, sobre a Sagrada Escritura, que é o pensamento tomista, é o pensamento de Tomás de Aquino, a Suma Teológica. A Suma Teológica do século XV, XVI, é entendida como a obra que melhor interpreta digamos, a interpretação oficial da Bíblia da parte da Igreja Católica. O que está dizendo Lutero? Eu não preciso de Tomás de Aquino para entender o que a Bíblia está dizendo. A leitura direta do texto me revela a verdade. A verdade é revelada. Só que você tem um problema. Qual? Qual a leitura adequada? Qual a leitura verdadeira sobre o texto sagrado? Né? Essa pergunta é uma pergunta importante, porque o que se observou com a reforma protestante foi uma liberdade na interpretação da Bíblia, ou seja, na hermenêutica, quando a gente fala interpretação, o termo, digamos assim, utilizado, canônico, utilizado pela academia é a palavra hermenêutica. Hermenêutica é a discussão sobre a interpretação de um texto. Né? Se observou que explodiu, né? Explodiu o número de leituras, de interpretações da Sagrada Escritura. Pense nos luteranos, nos anglicanos, nos calvinistas, os puritanos, o número imenso de grupos religiosos, né? De reformistas e diferentes tipos de reforma que foram introduzidas a partir de Lutero. Um número imenso. Né? Dependendo do caso, até falo brincando, dependendo de como você lê uma vírgula, o tamanho do altar pode determinar uma nova seita. Basicamente isso. Né? A maneira que você lê uma vírgula, às vezes um texto bíblico, cria quase que um novo grupo religioso. Basta a gente ver na nossa cidade, na nossa casa, na nossa rua, o número de igrejas, diferentes designações de igrejas de natureza protestante, seja pentecostal, neopentecostal e por aí vai. Né? É uma diferente a cada leitura. Há uma crise, portanto, introduzida com a reforma protestante, há uma crise da hermenêutica, uma crise da interpretação da Sagrada Escritura, uma vez que você já não tem um texto oficial, né? Um texto tomado como oficialmente a leitura mais adequada. Muito bem. Mas antes de a gente entrar no retorno do ceticismo, que vai ser importante, vamos falar das duas hoje, da Revolução Científica, e depois a gente vai falar do retorno do ceticismo. Mesmo esquema. A gente vai lendo e vai falando. Vai lendo, vai falando. Vai lendo. A Revolução Científica inicia-se
texto meu, tá? Com a obra sobre a revolução dos corpos das orbes celestes de 1543 de Nicolau Copérnico. Ou seja, Nicolau Copérnico, ele vai introduzir o que a gente chama de... Ali começa a Revolução Científica, em 1543, com essa obra, sobre a revolução das orbes celestes. Por quê? Porque ali se dá a mudança de um sistema cosmológico. A cosmologia, até então, ela é pensada em termos geocêntricos. É o chamado modelo aristotélico ptolomaico. E vai ser substituído por Copérnico por um sistema heliocêntrico. No sistema geocêntrico, o cosmos é pensado tendo como centralidade a Terra. No sistema heliocêntrico, aquilo que se via como o cosmos, que era o sistema solar, tem como centro como é que se chama? Tem como centro o Sol. O Sol é o centro do sistema heliocêntrico desenvolvido por Copérnico. Ele vai substituir o modelo geocêntrico desenvolvido, geocêntrico, que era o oficialmente reconhecido pela Igreja, que era um modelo aristotélico ptolomaico. Por que aristotélico ptolomaico? Porque é baseado no pensamento, na física de Aristóteles e na astronomia de Ptolomeu. Não custa lembrar que Aristóteles, no período da escolástica, e portanto no século XVI, ele é o autor mais lido e reconhecido, ele é o canônico, é o autor clássico mais importante e reconhecido pela Igreja Católica. Não custa lembrar que o principal filósofo da Igreja Católica Apostólica Romana, Tomás de Aquino, era aristotélico. Aristóteles retorna no final da Idade Média e vai ganhar muita importância e vai influenciar muita gente durante esse período. E dos nomes, aquele que ele vai mais influenciar é, sem dúvida nenhuma, Tomás de Aquino. Então, o modelo aristotélico de física e o modelo aristotélico de astronomia vai influenciar e vai servir de base, vai servir de base para o modelo cosmológico da Idade Média. E Copérnico surge aí no finalzinho da primeira metade do século XVI, 1543, reformulando esse sistema. É interessante observar que a Revolução Científica, como na Reforma Protestante, tem um forte apelo e uma forte inspiração platônica, tanto devido à aproximação do tomismo do aristotelismo, quanto à superação pela lógica em relação à matemática, como instrumento adequado para a investigação da natureza. Isso é um ponto muito importante da gente lembrar. Como Aristóteles era o nome mais importante no final da Idade Média para os filósofos cristãos, para a Igreja, né? Aristóteles era entendido como o grande filósofo da Igreja, aquele que oferecia o filósofo pagão que oferecia os melhores instrumentos para os filósofos cristãos estudarem as Sagradas Escrituras. A modernidade, os filósofos modernos e os cientistas modernos vão ser durante um bom tempo antipáticos à filosofia aristotélica. É interessante isso porque quando a gente olha a filosofia aristotélica é aquela que mais se aproxima da modernidade. Porque ela é empírica, ela é baseada na experiência, né? Diferente de Platão, que tem o mundo das ideias.
Mas Aristóteles, no final da Idade Média, é o autor mais reconhecido. Portanto, ele é o menos simpático, é o que menos vai atrair, é o que menos vai promover empatia da parte dos cientistas e filósofos modernos. Ele só vai ser reconhecido na sua importância e só vai retornar à ordem do dia como grande pensador no final do século XVIII, século XIX quase. Aí ele vai voltando no lugar digno de Aristóteles. Mas durante um período aí longo, de 3 séculos, basicamente, né, durante toda a modernidade e início da Idade Contemporânea, ele vai ser um autor, em parte, rechaçado, em parte, negado. Tá? E a inspiração vai ser platônica. Por parte da Reforma Protestante, é extremamente platônica, principalmente levando em conta que Lutero ele era monge agostiniano. Agostinho é a sua principal leitura. E mais do que isso, Agostinho não é apenas a sua principal leitura, mas Agostinho tem a ideia forte do homem interior. Né? No interior do homem já habita a verdade. Ou seja, a compreensão de que o homem possui uma luz interior, através da fé, ele pode trazer à tona a revelação da Sagrada Escritura. Não dependendo de instrumentos lógicos, que era o grande aparato do tomismo, do período da filosofia da escolástica, da filosofia da Idade Média, principalmente da segunda fase da Idade Média. Aristóteles vai estar muito vinculado ao uso da lógica como uma ciência suficiente, né, para compreender o mundo. E uma marca d'água forte da modernidade é não mais a valorização da lógica, mas a substituição da lógica pela matemática como o melhor instrumento de estudo da realidade. Tá? Coceira por causa do bigode. Da realidade. Por exemplo, não custa lembrar que Copérnico faz uso de cálculos matemáticos. Mais do que Copérnico, Kepler. Kepler é o primeiro grande, mais do que Copérnico, Kepler. Kepler ele realmente desenvolveu uma astronomia a partir de modelos matemáticos. E além de Kepler, Descartes. A gente pode perder de vista que Descartes era matemático. A matemática vai, portanto, a inspiração é platônica, porque Platão é o grande leitor de Pitágoras. Vocês estão vendo como a inspiração pitagórico-platônica retorna, o platônico-pitagórica, como alguns preferem dizer, retorna no século XVI. A matemática vai sendo cada vez mais observada em figuras como Copérnico, Kepler, Descartes, Galileu, vai sendo observada como uma grande linguagem do mundo. Se Deus escreveu o mundo, se Deus tem uma língua que fala, vamos dizer os cientistas modernos, os filósofos modernos, é a matemática. Ele fala em códigos matemáticos. Porque o mundo parece ser regido por leis que podem ser subsumidas a códigos matemáticos. Você que é aluno do ensino médio, é só observar. O que é a geometria? Melhor, o que é a geografia? Desculpe. Latitudes, longitudes. O que é a química? Orgânica e inorgânica. O que é a física? Mais do que nunca. E mesmo a biologia, quando a gente estuda a primeira e segunda lei de Mendel, é matemática aplicada. Basicamente, matemática aplicada. E mesmo a sociologia, né? Lá do Durkheim, quando começa a trabalhar com índices de estatística, matemática aplicada. Parece que com a matemática eu consigo entender a regularidade do mundo. Esse ideário da matematização das ciências vai ser muito forte no século XVI e vai se acentuar ao longo do século XVII, XVIII e XIX. Não apenas a lógica aristotélica é muito utilizada durante a Idade Média, foi o que eu falei, e a escolástica, pela escolástica, foi o principal movimento
filosófico da Idade Média, cristão, mas a física aristotélica será também objeto de crítica, em especial no atinente à causa final. Vocês se lembram quando a gente estudou Aristóteles? Nós vimos que Aristóteles entende a existência de 4 princípios, 4 causas: causa formal, causa material, causa eficiente e causa final. Das 4 causas, a causa final é a mais importante, porque é aquela que dita o sentido da coisa, porque para Aristóteles não há o espaço do acaso. E todo movimento observado já é um movimento indiciado conforme um destino. Esse lugar do destino, na análise dos corpos físicos, vai ser objeto de crítica por parte da física moderna. A física moderna vai bombardear, vai atacar, vai dinamitar mesmo a causa final em Aristóteles. A ponto de ela ser literalmente, já no século XVI e XVII, literalmente desconsiderada pela física, depois pela química, e no século XIX, com Charles Darwin, pela biologia, que foi a última que ainda fazia uso de uma certa teleologia, de um telos, de princípios finalistas, para compreender a natureza dos organismos. Charles Darwin vai dizer que a evolução não envolve um direcionamento dado. Não há uma tendência, não há um destino já estabelecido. Aí ele acaba de vez com o uso da causa final, até mesmo na biologia, que foi a mais resistente, foi aquela que ainda salvaguardou um pouco a teoria da causa final de Aristóteles. Tá? Outro elemento que a gente também não pode perder de vista quando a gente fala da revolução científica é a compreensão de um universo infinito. Isso é importante, né? Porque quando eu falo do universo, do cosmos, como o cosmos é pensado pelo grego? O cosmos é pensado pelo grego como uma estrutura finita. O cosmos é finito. Ele é circunscrito. Tudo bem? Como o cosmos é pensado pelo filósofo medieval, pelos padres, finito. O universo é finito. Ele é fechado. A gente até falou isso quando falou um pouquinho de Pitágoras, se não me engano. Por que ele é fechado? Porque na concepção, na compreensão dos antigos e dos medievais, a infinitude é uma depreciação. A ideia de um além, por isso quando ele vai falar, até mesmo quando a gente fala de Deus, ele fala, Deus é o quê? Deus é uma totalidade. Ele não é infinito. Ele é finito, ele é fechado. Sim, porque a ideia de infinitude é uma ideia de que existe um além. Se não há nada além de Deus, além dele mesmo, ele não é infinito, ele é finito. A ideia de um universo infinito, que avança, que não tem limites, que não tem início, que não há fundo, é uma ideia moderna. Essa compreensão é uma compreensão moderna, e não uma compreensão nem medieval e nem antiga. Nenhum padre, nenhum teólogo cristão antes do século XVI diria que o universo é infinito. Ele diria que o universo é finito. Ele diria que Deus é finito. Ou seja, ele constitui uma totalidade autocentrada. Ele não tem para-além. Essa compreensão de um para-além nasce na modernidade. Nasce primeiro como uma compreensão nem física, uma compreensão metafísica, dada por um filósofo chamado Giordano Bruno. Depois ganha alcunha matemática, no caso de René Descartes. Vocês já estudaram no ensino fundamental as famosas cartesianas, o plano cartesiano, que é formado de coordenadas e abscissas.
E o que mostra o plano cartesiano? O plano cartesiano é a compreensão de um espaço infinito. Até que a seta aponta para cima, aponta para lá. E também tem a Z, né, que aponta para lá. Terceiro campo, altura, comprimento e largura. Um espaço infinito. É uma geometria compreendida no espaço infinito. Compreendida sob a abstração de um espaço infinito. E aí esse universo vai poder ocupar esse espaço infinito. Essa compreensão você não tem na Idade Média. Você não tem na Antiguidade. Isso não existe. Isso não faz parte, não compõe o escopo do raciocínio humano. Contudo, a concepção de um universo infinito não está presente no modelo originário de Copérnico. Isso é importante frisar. Copérnico ele muda o eixo, muda. Ele pensa não mais o geocentrismo, mas ele pensa o mundo heliocêntrico. Mas tem um detalhe que não se pode perder sobre Copérnico. Qual? Copérnico pensa um espaço heliocêntrico ainda finito. Para Copérnico, o universo é uma abóbada fechada. Ou seja, você tem o sistema solar, tendo o centro o Sol, a Terra está ocupando a periferia do sistema solar, ou seja, é o terceiro planeta mais próximo do Sol, e o limite seriam as chamadas estrelas fixas. É um cosmos fechado, tendo como limite a esfera as estrelas são fixas, elas fecham o cosmos. Essa ideia, essa passagem é claro que quando ele desloca isso, ele já faz uma revolução. É o que é chamado de primeira ferida narcísica. Há um filósofo contemporâneo, falecido em 1984, chamado Michel Foucault, é um filósofo francês. E Foucault, ele diz uma coisa que é interessante. Ele fala que essa quebra, né, essa virada de Copérnico do geocentrismo para o heliocentrismo é uma quebra que causa uma ferida narcísica. Ou seja, o homem, ele é muito... Nós somos uma espécie ainda muito voltada para si mesma, e quando a primeira grande ferida é quando a gente sai desse lugar de centro do cosmos. E a gente fica numa periferia, a gente pertence a um bairro, a gente pertence ao subúrbio do cosmos. O centro vai ser o Sol. Há, contudo, duas grandes transformações ocorridas ao longo dos séculos em que transcorreram a modernidade. Do ponto de vista cosmológico, a passagem do geocentrismo para o heliocentrismo, empreendida inicialmente por Copérnico, depois por Galileu. Essa é a primeira coisa que a gente viu. A formulação de um universo infinito, que se inicia com Nicolau de Cusa e Giordano Bruno. Esse é outro ponto. Nem Copérnico ainda compreendia o universo como infinito. E outro ponto que vai ser fundamental é a unificação das leis cósmicas entre a região supra e sublunar descritas por Aristóteles e que serão unificadas em suas leis por Isaac Newton. Aristóteles, ele diz uma coisa na sua física. É claro que Aristóteles está observando o mundo com os instrumentos que ele tinha na época. Ele diz, observe o cosmos. Ele vai dizer que o cosmos é formado por dois planos, duas regiões. Uma região sublunar e uma região supralunar. A região sublunar é a região em que nós nos encontramos. É aquela que está abaixo da Lua. Porque, segundo Aristóteles, os corpos que obedecem, que estão nessa região, obedecem um movimento sempre vertical, tendendo para a Terra, que nós chamamos hoje de gravidade. Por outro lado, os corpos supralunares, que estão acima da Lua, são as estrelas, têm movimentos perfeitos, não tendem para baixo. O que faz Isaac Newton? Ele unifica essas duas regiões
e mostra que as leis que garantem o movimento verticalizado dos corpos na região sublunar são as mesmas leis que garantem o movimento elíptico dos corpos celestes na região supralunar. É a mesma lei. Ele unifica os cosmos num único cosmos submetido sob a mesma lei. Ok? O segundo elemento importante que a gente não pode deixar de frisar é uma concepção nova de ciência. Estabelece-se uma ciência ativa, baseada na valorização da observação e do método experimental em contraposição à ciência contemplativa dos antigos. E aí a gente tem que pensar uma coisa importante sobre a matemática. A matemática antiga, ela não era aplicada à física. Aristóteles, por exemplo, ele diz que existem 3 tipos de saberes. Que a gente vai falar depois no terceiro ano. Vocês que estão no segundo não precisam saber disso agora. Mas só para alinhavar. O saber teórico, o saber produtivo e o saber prático. Teorem, poiesis e praxis. O saber teórico, o teorem, é o saber ligado à produção teórica, à contemplação da natureza. O saber produtivo é a transformação da natureza, são as técnicas. E o saber prático é a praxis, é a relação dos seres humanos em sociedade, a ética, a política. O que é interessante ver é que a ciência moderna ela vai juntar a poiesis com o teorem. Ele vai juntar o saber teórico com o saber produtivo. E vai dizer, o homem não apenas observa a natureza, e não apenas contempla a natureza, mas tem algo além. Ele deve contemplar e modificar essa natureza, atuar sobre essa natureza, agir tecnicamente sobre essa natureza. Ou seja, o saber, a ideia da natureza sendo contemplada, como era típico dos filósofos antigos, não apenas Aristóteles, Platão, Parmênides, toda a turma que a gente vê lá na Escola de Atenas da pintura do Rafael, vai ser pensada em outros termos por Galileu, por Copérnico, por Kepler. Ou seja, a natureza não apenas deve ser observada, mas pode ser modificada, alterada. É preciso incorporar capacidades técnicas à ciência. É aquilo que nós vamos chamar de surgimento, é quando a técnica se transforma em tecnologia, pode dizer assim. A ciência não é apenas produtora de uma contemplação da natureza, mas ela contempla a partir do uso de elementos técnicos, de interferência sobre a natureza, de produção de instrumentais. Para começar, o uso da matemática na física. É o que a gente diz, o saber deixa de ser teórico e produtivo separado, se torna técnico científico, ou também chamado de tecnológico. Para começar com Galileu. O que faz Galileu? Galileu ele pega um aparelho utilizado para ações de guerra, que é o telescópio, e o transforma num instrumento para observar os astros. E ele descobre as famosas luas de Júpiter. Tá? Outro ponto que a gente não pode também deixar de falar é o surgimento da ideia de infinito. A ideia de infinito, a primeira pessoa que concebe a ideia de infinito, e não com a palavra infinito, é Nicolau de Cusa. Nicolau de Cusa, ele que vai influenciar muito um autor que aí sim usa a palavra infinito, em 1583, que é Giordano Bruno. Nicolau de Cusa cunha o termo que a gente usa até hoje, immensum. O que é o immensum? Imenso. O que é imensidão? Ele vai dizer, o cosmos é imenso. Ele não diz que o cosmos é infinito, não. Ele diz que o cosmos é imenso. O que é imenso? É aquilo que nós não podemos medir. Está vendo que está indo para a infinitude cósmica. É aquilo que não podemos medir. É aquilo que não podemos medir. Tá? Posteriormente, Giordano Bruno
vai compreender um cosmos fundamentado, fundamentado na compreensão de um cosmos infinito. Tudo bem? Outro ponto importante é tentar explicar a natureza a partir da matéria, da materialidade. E o nome disso vai se chamar mecanicismo. Estão aí fundados as bases do mecanicismo, a compreensão de que o universo é regido por leis que operam no movimento dos corpos, que depois de acionados, continuam a operar como um relógio. Essa imagem é importantíssima, a ideia do relógio. Descartes diz isso. Deus é um relojoeiro que faz um relógio. O relógio é o cosmos, onde as peças estão todas encadeadas. Compreender a regulamentação dessas peças é o papel do cientista. Já deu 40 minutos só falando de revolução científica. Na próxima aula eu já vou entrar no ceticismo. E eu acho que dá para entrar no ceticismo já falando de Descartes. Como Descartes vai responder ao ceticismo. Tudo bem? Grande abraço a todos.